Marco, senhores, boa noite a todos. Marco já entrou, Caio Wolf entrou. Gente, vocês estão me ouvindo? Todo mundo me ouve bem? Acenem aí, por favor, se estiverem me vendo e me ouvindo bem. Ok, Marco, obrigado. Gente, boa noite a todos. Nós vamos começar em alguns instantes a nossa live de hoje com o professor Fred Didier. Então vamos aguardar só mais uns segundinhos para ele entrar, né, e aí a gente já começa, tá bom? Só mais uns 2 minutinhos para ele aparecer por aqui, a gente acrescenta ele aqui na nossa live e já iniciamos, tá? Acho que o Fred já entrou aqui, eu acabei de autorizar aqui. Fred entrou. Tá me ouvindo, Fred? Tudo bem? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Vendo e ouvindo muito bem. Ótimo, tamo junto. Maravilha. Ok. Gente, então nós vamos iniciar mais uma live da Escola da AGU, são 18 horas, então para a gente não perder tempo, a gente já inicia a nossa transmissão e o nosso assunto de hoje é o PL 4441 de 2020, apresentado pelo deputado Paulo Teixeira, que trata sobre a Lei de Ação Civil Pública, né? Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Victor Trigueiro, sou advogado da União, atualmente em exercício no cargo de procurador-chefe da União no estado da Bahia. E hoje nós vamos receber o professor Fred Didier, que é advogado, doutor em Direito Processual Civil pela PUC, pós-doutor em Lisboa, livre-docente pela USP, enfim, tem uma carreira acadêmica já muito consolidada, produção acadêmica também muito profunda. É uma satisfação, Fred, recebê-lo, você que é um parceiro já de de diversos eventos, né, da Escola da AGU, então a escola mais uma vez agradece a sua participação. E para mim, especificamente, é um motivo de satisfação estar junto com você, você que serviu e vem sendo sempre uma referência para mim desde da graduação, quando foi meu orientador, né? Já falamos algumas vezes sobre isso. E de lá para cá, a referência continua com suas aulas, seus escritos, suas palestras, então todas as referências boas que tenho de processo civil, muitas delas vêm de você. Então, de novo, registro a satisfação, Fred, de recebê-lo aqui na Escola da AGU. Gostaria também de registrar um agradecimento ao Marco, que nos ofereceu esse espaço, né, para a gente debater esse projeto de lei que vai tratar sobre o novo regime da ação civil pública. Então, eu vou, Fred, passar a palavra para você fazer a sua exposição. A gente tem aí por volta de 1 hora, mais ou menos, para você fazer a sua exposição. Eu vou tentar captar aqui algumas perguntas das pessoas que estão participando, já tem 40 e poucas pessoas aqui nos acompanhando.
E ao final eu vou talvez fazer uma ou duas perguntas sobre o que você expôs para a gente tentar trazer um pouco da sua experiência e do que você expôs à realidade da advocacia pública, né? Uma parte das pessoas que estão assistindo são da AGU, o evento é da escola da AGU, mas não necessariamente apenas para o público da AGU, então eu vou tentar talvez de alguma maneira trazer alguma reflexão em relação à nossa atuação, né, sem prejuízo de a gente debater o que for necessário lá para o final, tá bom? Então, mais uma vez, Fred, agradeço de novo pela sua participação em eventos da escola e você tem a palavra. Vitor, meu amigo, satisfação estar aqui, satisfação dupla. Primeiro porque volto a esse perfil da escola da AGU para conversar com a galera. Já tinha feito uma live com vocês no meio do ano, com o Marco, com o Renato, sobre negócios processuais e fazenda pública. E agora volto para conversar com você sobre o processo coletivo, mais especificamente sobre o PL 4441 de 2020, que é um dos dois PLs que tramitam para tratar e se propõe a trazer uma nova regulamentação sobre a ação civil pública. E o segundo motivo da minha satisfação é estar com você, especificamente, né? Que foi da primeira leva dos meus orientandos de graduação. Tem muito tempo isso, 2006, muito provavelmente. 2006, exatamente. Quando você foi da segunda turma que teve como que era obrigatório apresentar monografia para se formar. A primeira foi de 2005, a sua foi de 2006. E você estava lá, depois até publicou um pedaço da sua monografia no livro que eu coordenei em homenagem a Marcos Bernardes de Mello, e acaba sendo um texto que já foi até bem citado, porque falava sobre um tema que era pouco trabalhado à época, que é a teoria dos ilícitos civis. Exato. A teoria dos ilícitos processuais, né? Exatamente. A partir da teoria dos ilícitos civis. Exatamente, você me colocou para estudar direito civil. Exatamente, aquele livro de Felipe Braga Peixoto Neto. Exato. Que é procurador 2006. da República, 2006. Então, ver você aqui aí de volta para Salvador, né? É muito bom. Eu sugiro que você coloque embaixo o tema, né? É isso, eu tenho que fazer isso. Eu vou fixar aqui o conteúdo. O comentário. Para poder o pessoal que está entrando saber do que se trata. Exatamente. Eu vou fazer isso, Fred, pode ficar tranquilo. Enquanto isso, você pode já iniciar e eu vou fazer. Já posso falar, né? Tá bom? Isso, se você quiser me interromper para fazer uma pergunta, para ficar um negócio mais dinâmico, não ficar tanto uma palestra, fique à vontade. Tá bom. Fica à vontade. Bom. Tranquilo. A questão que fica é a seguinte, Victor. Nós temos uma legislação sobre processo coletivo de 35 anos, que é a Lei de Ação Civil Pública, de 1985, e o CDC, que é de 1990. Os dois juntos, Lei de Ação Civil Pública e CDC, juntos estruturaram o processo coletivo no Brasil. Apresentaram as grandes fórmulas e formas de tramitação dos processos coletivos no Brasil. Claro que há leis extravagantes, mas são essas duas que acabam funcionando. E nesses 35 anos, o que aconteceu, né? Nós temos hoje uma das melhores, se não a melhor doutrina sobre processo coletivo do mundo, sem exagero. Se não for a melhor, é uma das melhores, mas é uma das melhores, assim, com folga. E o segundo ponto é que já se consolidou muitos entendimentos dos tribunais superiores, sobretudo do STJ, se consolidaram em torno do tema do processo coletivo. Então nós temos de um lado, uma legislação que é muito bem compreendida e desenvolvida pela doutrina, 30 anos, e de outro, tribunais que compreendem bem o que está acontecendo.
E, paralelamente a isso, tem um terceiro ponto que é importante, que é o seguinte: muitas práticas de processo coletivo foram sendo desenvolvidas à míngua de textos legais. Os textos, às vezes, são muito curtos, muito vagos, e boas práticas de processo coletivo acabaram se desenvolvendo. Então, nós temos prática, nós temos teoria, nós temos jurisprudência e temos leis sobre processo coletivo. Pois bem, surge a ideia de se fazer uma nova lei de ação civil pública. É uma ideia. Uma ideia boa. Mas é uma ideia boa que tem que levar em consideração tudo isso. Não é fazer uma lei de ação civil pública do zero. Nós não estamos em 1985. Nós estamos num Brasil com essa realidade. O que é que eu quero dizer com isso? É preciso levar em consideração tudo quanto se pensou, se decidiu e se praticou sobre o processo coletivo. Não é pegar a lei de ação civil pública, pura e simplesmente, e fazer uma atualização por conta do CPC. Não, é preciso enfrentar uma série de, ou melhor, enfrentar todos os institutos fundamentais do processo coletivo, muitos dos quais, até hoje, não regulamentados. Eles são fundamentais, estão aí e sem regulamentação. Então, partindo dessa premissa, eu acho que o PL 4441 é um bom ponto de partida. É um bom ponto de partida. O ponto de partida para que os debates parlamentares se instaurem, que a sociedade civil seja ouvida, que atores fundamentais como a advocacia pública participe. Ele é um bom ponto de partida. Por que ele é um bom ponto de partida? Por que eu sugiro a leitura dele? Eu até fiz um roteiro de leitura do PL. Roteiro até longo, são 10 páginas de roteiro. Só o roteiro, sem doutrina. Só mostrando o que cada dispositivo mais ou menos significa. Foi divulgado, Fred, o roteiro? Você eu compartilhei no meu megafone, né, no megafone do Processo Civil, que é o meu canal do Telegram. Sim, sim. Quem não conhece, segue lá o canal do Telegram, o megafone do Processo Civil. Está compartilhado, está lá à disposição. Que é um roteiro de estudo. Quem quiser pode entrar lá e acessar e pegar o roteiro tranquilamente. Ótimo. E é um roteiro que é um guia mesmo para compreender. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar do PL. O PL 4441, ele é um projeto que observa e se preocupa com os institutos fundamentais do processo coletivo. Quais são os institutos fundamentais? Vou dar alguns exemplos. Para além da legitimidade da coisa julgada, que é evidente que são institutos muito importantes. Mas para além, por exemplo, inquérito civil. Inquérito civil. Vamos falar do inquérito civil. A gente consegue conceber o processo coletivo no Brasil, a tutela coletiva sem inquérito civil? O inquérito civil está aí há 35 anos, foi constitucionalizado em 88, e o que a gente tem sobre inquérito civil é um artigo da Lei de Ação Civil Pública. Um artigo. Veja que o inquérito civil ele foi pensado num tempo em que o paradigma dele era um inquérito policial, inquérito penal. E pré-88, num tempo em que se dizia que inquérito nem processo era, porque não tinha contraditório. Então, o paradigma do inquérito civil, e daí esse nome inquérito civil, exatamente, ele tem esse nome por isso, para não se confundir com o inquérito penal, o paradigma era esse. Vem a Constituição de 88, que garante o contraditório em processo administrativo, que reposiciona o Ministério Público, e até então nós não temos regulamentação sobre inquérito civil. Basta ver o que funciona sobre inquérito civil hoje são as resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, é o CNMP que disciplina. Disciplina até bem, mas é disciplina do CNMP. Não está na lei. Então, aí você imagine, você vai fazer uma lei de ação civil pública hoje, para não regular o inquérito civil? Vai fazer uma lei de ação civil pública hoje, que não vai incorporar ou compreender o papel do CNMP no sistema da tutela coletiva? Porque o CNMP está no meio do caminho aí, é de 2004.
Então, se ele regula em várias resoluções o inquérito civil e avança, é preciso pensar nisso. Assim como é preciso pensar o papel da Defensoria Pública nesses procedimentos preparatórios de investigação. Em 1985, a Defensoria Pública era parcamente estruturada. Depois da constitucionalização dela, sobretudo da lei complementar dela, a lei complementar, salvo engano, 105, teve a primeira, mas depois veio a 105 que deu uma reformulada, a Defensoria ganhou outro status, inclusive status dentro da tutela coletiva, que não tinha, né, em 1985. Não se lembraram dela. Hoje tem. E aí você tem que pensar também em procedimentos investigatórios preparatórios para a Defensoria Pública. E não só isso. Não é só regular o inquérito civil, não é só pensar nos procedimentos preparatórios da Defensoria Pública, mas é também pensar, que tudo tem a ver, né? Também pensar qual é a relação disso com a propositura da ação civil pública. Eu pergunto, pode um promotor de justiça que instaura um inquérito civil, investiga um inquérito civil, não consegue fazer um acordo, propõe ação civil pública e não juntar o que ele investigou na petição? Não. Essa investigação prévia de que participou, no mais das vezes, o réu da ação coletiva, no mais das vezes, ele vem para o inquérito civil, participa, oferece as suas razões, apresenta suas razões, aí não consegue chegar a um acordo, propõe-se ação civil pública. Essa colheita de provas não vai acompanhar a ação civil pública? Até para que o juiz possa avaliar como foi o comportamento do réu na investigação? Isso é um ponto que tem que ser colocado em questão. Como um outro ponto que tem a ver com isso. Num sistema como o nosso, em que a produção antecipada de prova, ela é generalizada e pode ser pedida sem urgência, e aí veja, é produção de prova judicial, não é inquérito civil que é extrajudicial. Produção antecipada de prova, que pode ser feita de forma genérica, sem urgência, ela não pode ser um excelente instrumento para a tutela coletiva? A ser ajuizada por qualquer dos legitimados e não apenas pelo Ministério Público? Porque o inquérito civil é procedimento probatório, preparatório, extrajudicial, mas é exclusivo do MP. Uma produção antecipada de prova, não. Pode ser de qualquer legitimado. E produz uma prova coletivamente, para a coletividade. E isso tem que ser pensado. E isso é produto da inteligência brasileira. Você vai pegar a tese de doutorado de Thaís Pascoal, na Federal do Paraná, foi sobre isso. Quer dizer, a inteligência brasileira, a academia brasileira, produziu ideias muito boas para a tutela coletiva. Como essa ideia de Thaís, que é excelente. Tem que estar incorporado. Então, se é para falar de prova preparatória, vamos pensar assim, nesse grande assunto, prova preparatória da ação coletiva, que envolve inquérito civil, procedimentos da Defensoria Pública, produção antecipada de prova, relação disso com a demanda, porque isso é fundamental do processo coletivo, tem que estar regulado. E o PL regula. Outro exemplo, fundos. A gente sabe que dinheiro que envolve direitos difusos e direitos coletivos vai para os fundos de direitos difusos e de direitos coletivos. Tem fundos estaduais, fundos federais. Por quê? Porque a Lei de Ação Civil Pública diz que vai para fundos. Artigo 13 lá da Lei de Ação Civil Pública. E só. É isso. Qual é o compliance desses fundos? Qual é a garantia de que o dinheiro que chega para esses fundos, o fundo vai reinvestir esse dinheiro no bem jurídico lesado? Se o bem jurídico lesado é de consumo, o dinheiro vai para o fundo. Qual é a garantia que se tem que esse dinheiro que surgiu em razão de uma lesão de consumo voltará para a sociedade, para a tutela dos consumidores e não para a tutela das tartarugas marinhas? Isso não existe. Veja, os fundos de direitos difusos são um dos institutos fundamentais da tutela coletiva no Brasil, estaduais e federais. Então nós só temos fundos pré-existentes, que são os fundos previstos em lei e são prévios. Ou seja, são fundos que pré-existem, pouco importa o conflito, o dinheiro que arrecada vai para eles. Não se pensa em fundos ad hoc, ou seja, fundos constituídos em razão do problema e não antes do problema. Fundos ad hoc, como aconteceu com Mariana.
Uhum. Em Mariana, você sabe, a AGU fez parte disso, se constituiu um fundo, mas não era o fundo de ex-difusos federal que já existia. Não, se constituiu um fundo ad hoc, quer dizer, um aporte de dinheiro, muito dinheiro, criando uma fundação para isso, para que essa fundação, todo o dinheiro dela vá para a recomposição dos problemas relacionados a Mariana. Não, esse dinheiro não entraria num fundo geral de ex-difusos que pega de consumidor, a concorrência, a meio ambiente, a tutela da saúde. Então, a aderência, o compliance, a possibilidade de fundos ad hoc, a participação da coletividade, como se deve compor o conselho do fundo a partir da coletividade, nada disso está na lei hoje. Nós não temos regulamento sobre isso. Quer dizer, isso é um instituto fundamental, que não tem regulamentação. Fred, é incrível. A respeito dessa questão dos fundos, só fazendo uma contribuição rápida, nós temos enfrentado algumas situações complicadas em relação à destinação de recursos por ações civis públicas propostas, e aqui o exemplo é especificamente do Ministério Público do Trabalho. Algumas ações que o MPT propõe, especificamente em relação a empresas que de alguma forma infringem normas trabalhistas e etc., e isso termina redundando lá na frente em condenações em favor da coletividade, etc., e o Ministério Público do Trabalho, em algumas situações, se coloca na posição de gestor desses recursos. Isso já gerou algumas dificuldades operacionais. Isso acontecia com a Receita Federal, em alguns momentos eu já percebi que isso acontecia também, e aí termina que o Ministério Público do Trabalho ou órgãos correlatos como a fiscalização do trabalho, por exemplo, terminam sendo, de alguma forma, destinatários desses recursos e, algumas vezes, até executam compras para fortalecimento da atuação com computadores, carros e etc. Recentemente, eu vivi especificamente esse caso aqui, nós somos oficiados a indicar ao Ministério do Trabalho bens que a Procuradoria estivesse necessitando naquele momento, para que fossem adquiridos pelo Ministério Público do Trabalho em razão de recursos que foram angariados pelas multas aplicadas nas ações civis públicas propostas pelo MPT. Aqui o professor Leandro Fernandes está falando que é frequente essa postulação do MPT. A princípio não há, de fato, uma regulamentação sobre isso. Houve a medida provisória no início do ano que direcionou esses recursos específicos de multas ao fundo de amparo ao acidente de trabalho, alguma coisa assim, mas não houve também uma aderência a essa medida provisória. Depois ela caiu, enfim, a discussão terminou se perdendo. Então, eu até tinha mencionado com você a importância desse tema, porque, de fato, há um vazio, né, na regulamentação, e isso é um problema prático que a gente muito mesmo, grande, né? Muito grande. A gente se depara com essas situações, não há compliance, como você disse, na forma de aplicação desses recursos, e a gente termina ficando sem saber exatamente o que fazer, né? A União na posição de preservação do interesse público para eventualmente centralizar o recurso no fundo, e o Ministério Público, ou a fiscalização do trabalho, fiscalização tributária, enfim, usam esses recursos para aquisição de patrimônio, aquisição de equipamentos e tudo, que nem sempre seguem né, todos os trâmites que deveriam. Então, esse é um tema, de fato, importante, de importância muito prática para a aplicação de muita recursos, coisa. né? Muita coisa. E o PL tem um capítulo inteiramente dedicado a isso. Porque isso, é aquilo que eu falei, Vitor, no início. Se é para a gente fazer uma nova lei de ação civil pública, vamos regular os institutos fundamentais do processo coletivo brasileiro que sem os quais a tutela coletiva não funciona. E aí eu vou para o terceiro. Eu falei do inquérito civil, falei dos fundos, vou para o terceiro. A autocomposição coletiva. A autocomposição coletiva, ela corresponde seguramente, a mais de 80% da solução dos problemas coletivos no Brasil. Se resolve por táxi. A quase total. Os problemas coletivos que se resolvem por decisão judicial, no fim das contas, transitado em julgado, são raríssimos. Eu tenho uma situação que eu vivi, há uns anos atrás, eu fui convidado pelo
pelo Ministério da Justiça do Peru para ser como consultor internacional sobre processo coletivo para ajudá-los na elaboração do novo CPC peruano, que teria uma parte sobre processo coletivo. E aí o grupo de trabalho me convidou, queria me ouvir sobre processo coletivo. Aí eu fui ver a minuta deles e não tinha nada sobre a autocomposição. Nada. Nenhuma. Aí eu fiz uma pergunta. Minha primeira pergunta foi se aquilo ali foi esquecimento ou se foi doloso. Eles não querem que haja tutela coletiva, autocomposição de tutela coletiva. Aí eles me disseram o seguinte, veja que coisa curiosa, que nem passou pela cabeça deles que uma tutela coletiva podia ser resolvida por acordo. Me disseram meus amigos do Peru. Uhum. E eu digo para você, o que eu disse para eles, eu disse interessante, para nós brasileiros, não passa na cabeça como a tutela coletiva não possa ser resolvida senão por acordo. A gente aqui é exatamente o contrário. É o contrário. E o que é curioso é que tudo isso que a gente tem sobre acordo de tutela coletiva, veja, tudo isso é um parágrafo no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, que fala do compromisso de ajustamento de conduta. Uhum. É um parágrafo no artigo 5º. E vocês da União, naquela lei lá 9469 de 97, que é uma das leis que rege o processo, a atuação de vocês, tem um artigo lá que diz, quando o compromisso de ajustamento de conduta for firmado pela União, tem que ter os seguintes requisitos. Sim. E só, veja, não há disciplina sobre acordo e direitos individuais homogêneos. Não há. Não existe. Não existe disciplina no Brasil sobre acordo e tutela dos direitos individuais homogêneos. Inclusive, você faz o projeto faz uma diferenciação, né, Fred? Na autocomposição, com o termo de ajustamento de conduta como sendo o instrumento para direitos coletivos e difusos, e o acordo coletivo puramente para direitos individuais homogêneos, né? Por que essa diferença, Fred, assim, para o pessoal entender? Porque, veja, são coisas realmente diferentes. Uma coisa é você negociar, por exemplo, um dinheiro para ir para um fundo de direitos difusos, que vai para um fundo, que vai administrar para a coletividade. Aí é mais fácil. De fato, é muito mais fácil. Outra coisa é você fazer um acordo que diz respeito a direito de vítimas. Vítimas. Aí muda tudo. Muda tudo. Poderia o Ministério Público, por exemplo, fazer um acordo para as vítimas, receber R$1.000 para cada vítima, mesmo a vítima achando que tem direito a 10 mil? Como é que fica isso? O regramento não pode ser o mesmo. Sim. E aí você tem que fazer um regramento por adesão. Ou seja, o acordo coletivo ele é feito, mas o indivíduo ele pode aderir ao acordo, se ele quiser. Se ele quiser, ele adere, usa aquilo como base para executar, para cobrar. Na linha do que vocês construíram lá em Mariana. Perceba que o que vocês construíram em Mariana foi isso. Um acordo para a tutela das vítimas. De que forma? A vítima pede primeiro para a Fundação Renova, leva as suas reivindicações, se a Fundação Renova pode validar ou não validar. Se validar, já recebe ali. Mas isso é opcional. Perceba como isso é opcional. Não é obrigatório. A vítima é uma opção. Vítima, se você quiser, o réu, ele está reconhecendo que lhe deve R$1.000. Ele reconhece. Se você quiser vir, beleza. Se você quiser disputar mais do que isso, você vai disputar mais do que isso. E aí disputa numa ação de conhecimento ou ele pode usar esse título para ir direto para o cumprimento de sentença e liquidar os danos? Exato. Ele vai liquidar o que é reconhecido, que ele aceita, e disputar o que é mais do que isso. Certo. Mas isso é por adesão. Certo. É por adesão. A lógica é bem diferente, por isso tem que ter tratamento diferente. Uhum. Inclusive, de legitimidade, né? Sim. As associações não têm legitimidade para os táxis. Só são alguns públicos. Mas para direitos individuais homogêneos tem que ter legitimidade. Não há nenhuma razão para não ter. Porque a lógica muda. E é fundamental também perceber o seguinte. Como você tem vários legitimados, e o acordo nem sempre é feito com todos, há uma insegurança grande quando alguém faz um acordo coletivo e que não envolve todos os legitimados. Até porque para envolver todos os legitimados seria muito difícil. E aí um outro legitimado querer discutir aquilo. Isso precisa estar regulado. Não há nenhuma regulamentação para isso. Então o que é que o PL propõe? Propõe o seguinte, se foi feito o acordo, celebrado o acordo, se um legitimado que não participou do acordo quiser não concordar com aquilo, tudo bem, ele pode não concordar.
Mas ele vai ter que desafiar o acordo. Ele não pode ignorar o acordo. O acordo ele não pode ser ignorado por outro legitimado. Ele tem que ser desafiado pelo legitimado. Ele entra com a ação para anular o acordo, para revisar o acordo. Quer dizer, dispute o acordo. Porque senão gera uma insegurança muito grande. Vitor, isso aí é absolutamente fundamental. Porque se você não der segurança jurídica para o réu num sistema em que há 30 legitimados a propor uma ação coletiva, 30. Você pensar, não sei quantos ministérios públicos, podem ser federal, estadual, os municípios envolvidos, associações civis, uma associação civil pode surgir e dizer não concordo com esse acordo. Então, veja como é uma coisa complexa. Então, tem que ter uma regra de estabilidade do acordo e dizer assim, olha, desafio o acordo. Tem que pegar o que o CNMP já construiu sobre acordos. Tem muita coisa. Tem a resolução 118 do CNMP, que é uma resolução importantíssima, porque traz a tutela coletiva para um sistema multiportas. Isso é sensacional. Isso é de 2014. Então, um projeto como esse, como de tutela coletiva, tem que se dedicar fortemente à autocomposição. No PL 4441, a maior parte do PL é sobre a autocomposição. É o capítulo maior do PL. Sim. É o capítulo que tem mais artigos. Porque veja bem, é o Instituto da Vida Real da tutela coletiva brasileira. O Instituto da Vida Real não é ação civil pública. É isso que é interessante. O Instituto da Vida Real, que resolve os problemas coletivos no Brasil, é a autocomposição coletiva. Então, como é que você vai fazer uma lei de ação civil pública imaginando estarmos em 85, em que a previsão, veja, era um parágrafo 6º no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, aliás, inserido pelo CDC. Não estava nem no originário da Lei de Ação Civil Pública, foi inserido 5 anos depois pelo CDC. Uhum. E Collor tentou vetar e se embananou e não vetou. Ele queria vetar e não vetou. Aproveitando, Fred, a sua deixa, eu vou introduzir 2 pontos aqui. O primeiro, você falou em disputa dos acordos, né? Pelo que eu pude perceber do projeto, existem basicamente 3 possibilidades de disputa do acordo, que seria o recurso de terceiro, né, dos colegitimados, e haveria ali também uma impugnação por ação rescisória, né, ou uma ação autônoma de invalidação. Né? Esses seriam os 3 caminhos. Essa ação rescisória, ela diferencia da ação autônoma de invalidação em razão dos requisitos da rescisória, ou essa seria uma rescisória específica para a realidade desses acordos coletivos? A diferença entre a rescisória e a ação autônoma de invalidação é que a rescisória pressupõe que o acordo houve coisa julgada sobre o acordo. Que já houve coisa julgada. Então ele poderia propor a ação, essa ação autônoma de impugnação, independentemente da formação da coisa julgada. Porque a ação autônoma de impugnação porque nem todo acordo é homologado em juízo. Sim. Só os acordos que são homologados em juízo são acordos feitos incidentalmente. Mas a maior parte dos acordos é feita extrajudicialmente. Então, e também não há necessidade de homologação judicial em todas as situações. Né? Não, como não há hoje, né? Uhum. Como não há hoje. Já pensou se todos os TACs celebrados fossem levados ao judiciário? É uma opção levar. Sim. Mas não é uma obrigação levar. Ok. Então, é importante isso. E tem mais. O CDC prevê as convenções coletivas entre categorias econômicas. Convenções coletivas de consumo. Artigo 107 do CDC, que fala que 2 categorias econômicas podem fazer convenções coletivas de consumo. Que é uma coisa pouco utilizada. Mas é também uma forma de autocomposição. Assim como existem as convenções coletivas do trabalho feitas por categorias econômicas, existem as convenções coletivas de consumo. O PL propõe generalizar convenções coletivas celebradas por categorias econômicas. Uhum. Sem limitar o consumidor. Quer dizer, generaliza a previsão lá do artigo 107 do CDC. E o segundo ponto, em relação a essa questão da multiplicidade de legitimados ativos, né, a gente se vê em muitas situações envolvido com ações civis públicas espalhadas no Brasil inteiro. Então, isso exige muito da União, que em diversas situações está
nessas ações, seja no polo passivo ou seja para migrar para o polo ativo, isso exige que a gente tenha uma capacidade de coordenação muito grande para a identificação de litispendência, de juízo prevento, né? O código, o PL, na verdade, ele prevê formas de controle, né? Então, você tem a questão do cadastro no CNJ, que seria uma forma de dar publicidade às ações civis públicas, e a própria previsão da fixação do juízo prevento em ações civis públicas diferentes, isso para evitar a multiplicidade de ações tratando sobre o mesmo tema. É isso? Exatamente. Exatamente. Isso é realmente um problema. A dispersão da tutela coletiva é um problema. O cadastro já existe, né? Hoje, o CNJ criou uma resolução, acho que é a resolução 335, se não me engano, que cria esse cadastro nacional de tutela coletiva. Então já existe uma tentativa de dar mais publicidade, né? E comunicar mais, informar mais. Eu acho uma coisa interessante. Eu tenho lido algumas críticas a essa ideia de você usar esse cadastro como um requisito para a propositura da ação. Sim. Seria uma coisa mais burocrática. É algo que se pode ponderar. Eu acho que é uma coisa bem ponderável essa crítica. Essa exigência mais burocrática. Mas você organizar as relações entre ações coletivas me parece muito importante. Uhum. Muito importante. O projeto tem dispositivos que cuidam disso. Sim, tanto a relação de litispendência como a relação de conexão entre ações coletivas pendentes. E, sobretudo, a relação entre as ações coletivas e as ações individuais, que é um outro enorme problema. Enorme, porque a gente tem hoje um dispositivo que regula, que é o 104 do CDC, que diz que as ações coletivas não suspendem as ações individuais, cabe ao indivíduo pedir ou não a suspensão do seu processo. Só que isso não está sendo aplicado mais há mais de 10 anos. O STJ já entendeu que a pendência da ação coletiva é fato que justifica a suspensão das ações individuais. Isso já tem desde 2009, o STJ se manifesta dessa forma, o que eu acho que é correto. E aí você tem problemas como tem que regular isso, o 104 do CDC realmente não dá mais, é incompatível com o sistema que tem julgamento de casos repetitivos, que suspende os processos, que tem liminar em ADIM, ADC, que suspende os processos, que recurso IRDR suspende o processo, ação coletiva não vai suspender. Não, há uma prioridade da tutela coletiva no Brasil, evidente, porque se você tutela coletivamente, você tutela para muita gente e racionaliza o exercício da função jurisdicional. Então era preciso corrigir esse artigo 104 e estabelecer as outras relações. Por exemplo, tem que interromper a prescrição. A ação coletiva tem que interromper a prescrição para as ações individuais. Porque se não interromper, a propositura da ação coletiva não vai inibir as ações individuais. Então você vai ter ação coletiva e várias ações individuais que as pessoas vão ter de propor, senão seus créditos vão prescrever. Quer dizer, tem de interromper. Me parece evidente, isso é uma das relações tem que regular, e o PL regula isso. E tem também que deixar claro o seguinte, que sobrevindo a coisa julgada coletiva, o processo favorável, o processo coletivo, o processo individual já se transforma em liquidação. Sim. Que é uma coisa que o STJ já decidiu. Foi uma solução prática, aquela das práticas que eu falei, né? Foi uma solução prática que o STJ encampou e que tem que estar na lei. Agora, não tem mais por que ficar como uma solução prática dos tribunais. É a lei. Sobreveio decisão coletiva favorável, o processo coletivo, individual, se transforma em liquidação individual e depois de execução. Estou vendo aqui uma pergunta de João Pereira Andrade Filho, um comentário que ele fez sobre a lei de mandado de segurança. Que é uma coisa importante, que é mais um desafio, né, que uma lei nova teria que cuidar. Que é o seguinte, de 85 para cá, várias leis foram tratando de tutela coletiva. É a improbidade, é a lei de mandado de segurança, é a lei de mandado de junção, é a lei 8437 de 92, tem que voltar para trás, né, a lei de ação popular, que é de 65, e entrou no sistema. Um desafio enorme, Vitor, é organizar
organizar a legislação. Porque não adianta só revogar a lei de ação civil pública se mantiver, por exemplo, o artigo 22 da lei de mandado de segurança, que cuida do mandado de segurança coletivo, que é um horror. Se não regulamentar se não revir a lei 8437 de 92, que cuida de tutela provisória em ação civil pública, de não ver o mandado de injunção coletivo que veio depois. Então é preciso organizar o microsistema da tutela coletiva. Isso é um enorme desafio também que precisa ser visto. O PL 4441, você pegar a parte final dele das disposições finais, você vai ver tanto a correção de alguns artigos de lei extravagantes, corrigindo a redação para adequar o sistema, como as revogações, várias revogações importantes. Importantes, porque são revogações que, ou porque perdeu o sentido, ou porque o que estava ali foi incorporado. Tem uma revogação lá daquele artigo da lei de vocês, 9469, de 97, que cuida do TAC. Está lá revogado. Não porque é ruim, porque aquilo foi generalizado. Mas aquilo que era uma peculiaridade, aperfeiçoado. De forma mais muito mais exaustiva. Né? Uhum. Então, a permanência daquele dispositivo lá naquela lei que é só de vocês acabaria gerando uma confusão. Você ficaria uma cacofonia legislativa. Então, esse tipo de trabalho de organizar a legislação que está dispersa é também um desafio grande que uma lei de ação coletiva tem de fazer. Esse trecho final do PL 4441 faz isso. Né? E aí, além de colocar coisas dentro do CPC. Uhum. Eu vi uma crítica do pessoal lá de São Paulo, de Lia, de João, de Osna, que eles criticaram salvo engano foi lá que eu vi a crítica. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que foi lá. Que criticaram a questão da prova estatística e das audiências públicas. É que as audiências públicas e prova estatística servem ao processo coletivo, mas não só ao processo coletivo. A audiência pública serve para o tribunal superar um precedente. Prova estatística, prova por amostragem, pode servir em processos individuais, mas são institutos muito importantes para a tutela coletiva. Então tem que prever, mas tem que prever dentro do CPC. Então o PL 441, ele regulamenta as audiências públicas, mas não como um instituto exclusivo do processo coletivo, porque não é. Mas sim como um instituto geral, muito útil para o processo coletivo e que não é regulado pelo CPC. É uma lacuna do CPC. O CPC não cuida das audiências públicas, o CPC não cuida da prova por amostragem, da prova estatística. Quer fazer alguma pergunta? Sim, voltando um pouquinho, Fred, em relação à questão dessa relação entre as ações civis públicas e as ações individuais. Então, a regulamentação é no sentido de favorecimento do autor individual em caso de coisa julgada favorável a ele, inclusive com a possibilidade de conversão do processo individual em liquidação, no caso em que ele pretenda se fazer valer da coisa julgada. Né? Mas ele não tem a obrigação de ingressar na ação civil pública. Né? Ele continua com a possibilidade de tutelar o seu direito individualmente, se ele entender necessário, e aí vem a questão da prescrição, da interrupção da prescrição e tudo mais. Né? Então, existe uma segregação entre aquilo que está sendo discutido na ação civil pública e a possibilidade de tutela pela ação individual. E aí eu faço uma reflexão, e tenho feito essa reflexão já há algum tempo, em relação especificamente às ações que envolvem direitos individuais homogêneos. Eu aproveito até para entrar naquela discussão sobre a conversão das ações individuais em ações coletivas. Os direitos Só uma coisa, Vitor, que eu me lembrei, essa crítica não foi feita por Lia, aquela crítica não foi feita por Lia, João, não, foi feita por outro lugar que eu li. Alguém reclamando porque o PL tinha colocado artigos no CPC e isso estava errado. Eu acho que não entendeu que colocou no CPC porque, embora sejam institutos muito úteis para a tutela coletiva, não são exclusivos da tutela coletiva. Mas não foi João, Osna e Lia, não.
Só para Tá, corrigir. Mas beleza. volte aí, direitos individuais homogêneos. Sim, então a questão é a discussão sobre a configuração dos direitos individuais homogêneos nessa, nessa realidade de tutela coletiva e efeitos da tutela coletiva para os interesses individuais. Nós temos diversas ações, né, que discutem direitos que são individuais de cada um dos, basicamente, servidores públicos, matéria tributária, e em algumas situações essas ações, esses direitos, né, ou essas pretensões são veiculadas por intermédio de ações coletivas em sentido amplo, né, não no sentido de ação civil pública, mas de ação coletiva. O propósito do projeto de lei é discutir isso, tratando da conversão das ações individuais em ações coletivas, ou seja, tratar os direitos individuais homogêneos como um conjunto de direitos que são tutelados coletivamente, ou você enxerga uma diferença entre essas pretensões reunidas em um processo dos direitos coletivos pleiteados em ação civil pública? Não sei se ficou claro, Fred, essa dúvida, mas isso é uma coisa que sempre vem, e quando o Supremo debateu sobre isso recentemente, ele falou que o entendimento dele em relação à lista de beneficiados, ela era relativa às ações coletivas ordinárias, que seriam essas que regulam direitos individuais, mas de forma coletiva, e não as ações civis públicas que tutelam os direitos coletivos, digamos assim, tradicionais, que aí envolveriam os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Isso para nós tem toda a relevância porque nós tratamos basicamente de o que se poderia chamar na visão do teoria, né, de direitos individuais homogêneos tutelados coletivamente. Então, isso entra no escopo do projeto de lei ou isso não está sendo discutido? Vamos lá. Tem algumas coisas aí. O projeto de lei, me parece, ele não entra na discussão se tutela de direitos individuais homogêneos ou uma tutela coletiva de direitos ou uma tutela de direitos coletivos. Ou seja, não entra na discussão teórica sobre se a ação de direitos individuais homogêneos é coletiva ou é uma ação individual ou é uma coletivização de pretensões individuais. Não entra. O PL, no entanto, ele fala da conversão da ação individual e coletiva, que é um instituto que foi aprovado no CPC, é o artigo 333 do CPC, e foi basicamente reproduzido no PL, porque foi aprovado no CPC e a presidente Dilma vetou. E era um instituto interessante, que podia ser interessante. Então, ele volta aqui mais ou menos como era aprovado. E veja que a previsão da conversão não é para direitos individuais homogêneos. Por isso que causou aquela dúvida que eu levantei. Porque hoje, se há uma ação individual, proposta no seu exemplo aí por um servidor ou um contribuinte, e há várias outras individuais, o que pode acontecer? Pode o juiz provocar o IRDR. O nosso sistema permite isso, né? Sim. Ele percebe a multiplicidade, ele tem duas medidas, ele percebe a multiplicidade, aciona o legitimado coletivo para propor a ação coletiva, artigo 139, inciso 10 do CPC, e pode acionar o tribunal para instaurar o IRDR. Então, é isso que acontece nas ações individuais, isomórficas, vamos chamar assim, isomórficas, sim, porque são as ações que se repetem, as ações repetitivas. Individuais. Isso. O 333 cuida de outra coisa. O 333 cuida de uma ação individual, cujo pedido, se for acolhido, o acolhimento do pedido, ele necessariamente beneficia a coletividade. O pedido é individual, mas o acolhimento dele necessariamente beneficia a coletividade. Mas é necessário, não é porque ele quer. Então, um exemplo. Se um vizinho entra com uma ação contra um outro vizinho que está fazendo barulho, perceba que a poluição sonora é um problema de direito difuso. Sim. Mas é também um problema individual. O vizinho pode entrar com ação individual para dizer, pare de fazer esse barulho. Essa ação ela é individual,
mas o acolhimento do pedido significa um benefício para todos. Porque ao parar o barulho, o bairro todo se beneficia. Se beneficia. Porque não tem como parar só para um. Então, o acolhimento do pedido individual tem repercussão coletiva. Isso acontece para tutela, em tutela ambiental, muito comum. Isso acontece para tutela da acessibilidade, né? Você imagine, se um indivíduo com problema de acessibilidade, ele vai a juízo e consegue dizer assim, olha, eu sou aluno aqui dessa faculdade e não tem uma rampa para mim. Eu tenho direito à rampa. E ganha. A rampa é construída para todo mundo, não é só para ele. É uma ação individual, mas cujo benefício é coletivo. Esse tipo de ação, que é individual, mas o benefício é necessariamente coletivo, é a chamada ação pseudo-individual. Porque ela é individual, mas se ganhar, todo mundo se beneficia, necessariamente. Aí, o que é que o projeto propõe? Já que ela é uma pseudo-individual, receba essa ação como se coletiva fosse. Certo. Processe ela como se fosse coletivo. Então, essa é a lógica. Então, o caso dos individuais homogêneos, evidentemente, está previsto inclusive com acordo coletivo, né, que não tinha, não tem antes, mas não tem previsto a conversão. E tem o contrário, tem a proibição de conversão nas ações individuais homogêneas, que a solução seria IRDR ou intimar para propor ação coletiva. Aí você me pergunta, mas por que, Fred? Negociação parlamentar. Isso foi um dos litigantes habituais, alguns dos litigantes habituais pressionaram no Congresso Nacional os seus representantes, né, para restringir a conversão para esses casos. Se for para direitos individuais homogêneos, não restringe. Não restringe. É isso para evitar exatamente a concentração da discussão da tese jurídica, porque a gente está falando, no caso dos direitos individuais homogêneos, com essas pretensões isomórficas, né, seriam, o objetivo seria tornar coletiva a fundamentação, na verdade, né, ou seja, a apreciação do direito para que ele se propagasse para todos os titulares do direito e não necessariamente o reconhecimento da pretensão naquele caso concreto, como o exemplo que você mencionou, né? Então, eu acho que isso clareia bem essa questão. Fred, a gente está caminhando para 10 minutos para o fim. Eu queria que, se você puder, falar um pouquinho sobre a questão da eficácia territorial da coisa julgada, que é um tema bem complicado, tem vidas e vindas na jurisprudência do STJ, o Supremo está para decidir isso, né, em relação à questão. Você quer que eu fale retrospectivamente ou quer que eu fale no projeto? Eu acho, depende do seu poder de síntese. Nós temos 10 minutos. Não, é porque eu tenho um problema aí, eu perguntei porque eu tenho um problema aí. Se eu for falar no projeto, eu digo que está no projeto. O projeto simplesmente não repete o artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Não repete. Então, não, sem essa restrição que há hoje. Agora, se for para falar sobre a polêmica que está no Supremo, eu peço a você para me fazer outra pergunta. Eu não posso me manifestar sobre isso. Pelas mais variadas razões, eu não posso me manifestar sobre isso. Mas, então vamos pegar a primeira abordagem, a sua primeira abordagem em relação ao PL. O PL, então, caminha para uma fixação de que a eficácia territorial da coisa julgada na ação civil pública ela tem uma amplitude maior do que o que se tem hoje, não é isso? O PL vai na linha das decisões do STJ, né? Mas na linha de que uma decisão de um juiz brasileiro vale no Brasil. Que é a lógica. Um juiz brasileiro decide, a decisão vale em todo o Brasil. Não vale só na cidade onde ele decidiu. Tá. Deixa eu encontrar aqui, Fred, tem algumas perguntas que foram feitas aqui, a gente tem mais alguns minutinhos. O problema é que as perguntas vão sendo feitas e a gente vai meio que perdendo o momento, né? O João perguntou aqui, seria possível lançar mão da cooperação jurídica nacional nesse caso? Eu acho que ele estava... não sei se o João... A cooperação judiciária nacional está expressamente prevista, aliás, no PL 4441. Expressamente colocada como um instituto que é muito importante para a tutela coletiva, não é exclusivo da tutela coletiva, mas é muito importante para a tutela coletiva, e que está expressamente referido no PL 4441. Aqui um comentário sobre na Justiça do Trabalho, é um AJ do TST importante sobre o tema da interrupção da prescrição.
Acordos da União, enfim. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma contribuição, possa fazer agora, nesse finalzinho. Fred, eu vou te dar a palavra, então, para você fazer suas considerações finais. Antes disso, eu queria mais uma vez te agradecer pela disponibilidade de sempre de participar aqui dos eventos da Escola da AGU. De fato, o projeto de lei precisa ser discutido. Como a gente conversou, a AGU tem um papel importante nesse debate, como aconteceu no debate sobre o CPC, né? Os colegas Incrível, participaram, né? os colegas tiveram a Incrível. oportunidade de participar e de ajudar, né, na Você estava discussão. lá, você estava naquela força-tarefa, né? Eu participei durante algum tempo, alguns colegas foram mais longevos, digamos assim, participaram desde o início até o final, mas eu tive uma participação, aprendi bastante. Ó, E mandar um acho que abraço para Jandir. Mandar um abraço para Jandir. Jandir, esse aí, meu amigo. acho que ele ainda está lá, na Casa Civil. Personagem fundamental do CPC. Tem muita coisa ali que é dele, redação dele. É verdade. Eram reuniões muito interessantes, né? Aprendemos bastante. Mas a AGU, então, participa desse processo, né? Esse espaço é um espaço que busca trazer a discussão para dentro da nossa casa e permitir que os colegas se interem a respeito do assunto, estudem o projeto de lei e, se eventualmente for formal, o Jandir tá presente aqui, Fred. Acabou de... Olha aí, ó, Jandir, grande né? figura. Meu amigo Jandir, saudade de você, velho. Falei de você um dia desse, da sua importância para o CPC. Tá aí. Bom, então, eu fazendo esse registro final, Fred, a gente vai provavelmente Parou aqui? Não, Diga voltou, aí. O Voltou, voltou. Rodrigo está aí também, Rodrigo participou. também ajudou muito. Rodrigo ajudou muito. Mais uma pergunta que o João colocou sobre o custeio de honorários periciais em ACP ajuizada pelo MP. Vamos usar essa como última pergunta, Fred? É um bom tema, boa pergunta. Pronto, e aí eu vou finalizar então, agradecendo mais uma vez, colocando a Escola da AGU de novo à sua disposição. Como a gente tinha combinado, talvez mais para frente a gente tenha a possibilidade de fazer um evento maior para discutir o PL com outras pessoas que ajudaram na elaboração. Eu vi que o seu roteiro ele cita diversos autores diferentes que, com seus estudos, né, suas pesquisas, ajudaram a moldar alguns institutos que foram incluídos dentro do projeto de lei. Então, talvez mais para frente a gente possa criar ou elaborar algum evento para que a gente possa aprofundar esse tema. Mas fica então a palavra para as suas considerações finais, essa pergunta aí do João a respeito do custeio de honorários periciais, e aí a gente se despede. Beleza, ótimo, foi excelente. Essa pergunta é muito boa, porque esse tema é um tema muito delicado. O PL 4441, ele não se manifesta sobre. Por quê? Porque ele remete ao CPC. A discussão sobre... Você vai se lembrar disso, porque a União participou muito, vocês participaram muito dessa parte, muito. Sim. E aí toda aquela parte de despesas lá, de perício, descarga de gratuidade, quando o MP... Aquilo foi muito debatido no CPC, tem vastas regras no CPC. Então a ideia aquilo já foi debatido lá, vale o CPC. Quer dizer, isso é o que está no PL. O PL simplesmente remete ao CPC. Uhum. Ele não cuida, não traz nada de novo. Agora, seguramente, esse é um dos temas mais importantes a serem debatidos no Congresso. Esse é um tema-chave que o PL adota a premissa de que o CPC resolveu, mas seguramente isso vai ser objeto de muito debate parlamentar. Ou deve ser, pelo menos. E volta e meia isso aparece novamente. Recentemente eu recebi um ofício da Defensoria Pública para que a União custeasse os honorários periciais requisitados pelo... Na verdade, não tinha sido nem a Defensoria Pública que tinha sido requisitada, ela propôs uma ação contra um particular, era um banco, se eu não me engano, o banco pediu alguma perícia, enfim. E nós somos oficiados para fazer a destinação do recurso para o pagamento. Claro que a gente não fez, o colega apresentou um recurso e terminou que houve a reconsideração da decisão para que quem fosse responsabilizado pelo pagamento fosse de fato quem solicitou, né? Então, Fred, você então tem mais aí 3 minutos para fazer suas considerações finais. Mais uma vez agradeço pela sua presença e a gente se encontra numa próxima.
Beleza, maravilha. Só agradecer mesmo, foi excelente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Quem não conhece lá o meu canal do Telegram, Megafone do Processo Civil, segue lá no Telegram e pega esse material, esse roteiro para estudo do PL 4441 e estamos juntos, à disposição de vocês, como sempre. Maravilha. A Obrigado live aí. vai Boa noite a todo ficar. mundo. Boa noite. A live vai ficar disponível aí, como sempre, no Instagram, para quem quiser depois assistir, fazer eventuais comentários, enfim. Ficará à disposição, tá de obrigado, uma boa noite a você, boa noite a todos. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Valeu, um abraço.